O Ministério Público Federal tenta impedir a doação de uma ponte de ferro que fica entre Ribeirão Preto e Jardinópolis e tem mais de um século de existência. Se o processo não for impedido, o patrimônio histórico será desmontado e levado para o estado do Acre. A ponte desativada atravessa o Rio Pardo entre os municípios de Ribeirão e Jardinópolis. Ela é toda em estrutura metálica, apoiada sobre pilares de pedra. É típica das construções ferroviárias do final do século XIX e início de XX. Pelo valor histórico, está em processo de tombamento pelo CONPAC, Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. Mesmo diante da importância que tem, corre o risco de ser desmontada e levada para o estado do Acre, porque foi doada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para o governo de lá aproveitar o material para a construção de pontes rodoviárias. Só que o Ministério Público Federal tenta impedir esse processo pela preservação da memória ferroviária. O DENIT foi procurado pelo governo do Acre, o governo perguntou: DENIT, você pode nos doar essa ponte? O DENIT não viu problema nenhum e concordou em fazer a doação, e o governo do Acre já está autorizado a tomar posse da ponte. E a nossa recomendação é no sentido de que isso não ocorra, no sentido de que os responsáveis avaliem que essa ponte tem valor histórico e, portanto, deve permanecer aqui em Ribeirão Preto. O Ministério Público Federal quer resolver o caso amigavelmente, mas se a recomendação não for acatada, o DENIT e o governo do Acre ficam sujeitos a medidas judiciais. Foi fixado um prazo de 20 dias. Esse prazo começa a correr a partir do momento em que a recomendação é recebida pelos destinatários, né? No caso, o diretor-geral do DENIT e o governador do Acre. Então, esse prazo já deve estar correndo. Provavelmente ainda não venceu e não há por que eles não prestarem informações. Acredito que em breve teremos as informações. O presidente do Instituto História do Trem destaca a ponte como um dos poucos remanescentes da antiga linha do Rio Grande, com importância histórica para a formação do próprio território brasileiro. Uma vez que essa linha foi parte de um projeto do Império para interligar o Porto de Santos ao Porto de Belém do Pará. Inclusive, a inauguração dessa linha contou com a presença do imperador, foi a única visita que um chefe de Estado fez a Ribeirão Preto até então, né? Ela tem todo um significado histórico, toda uma importância cultural para o nosso município e merece ser preservada. A ponte histórica faz parte de projetos turísticos que estão em desenvolvimento aqui no entorno. Ela deve integrar as atividades de um futuro museu em Ribeirão Preto e também de um parque linear em Jardinópolis, que está sendo construído no leito da antiga linha férrea. E a ponte ela já é hoje uma atração turística, várias pessoas vão ao local, acampam, visitam, vão conhecer esse espaço. E a ideia da prefeitura é que justamente com a implantação desse parque facilite o acesso e intensifique a visitação e a exploração turística da ponte. O plano de remoção da ponte surge quase 3 anos depois de outra intervenção no patrimônio histórico ferroviário de Ribeirão. Também tentaram levar embora a Maria Fumaça, que fica na frente da antiga estação Mogiana, em exposição há mais de 40 anos. Em novembro de 2017, o DENIT autorizou a doação a um consórcio turístico. Na época, o Ministério Público Federal conseguiu impedir e a medida foi revertida na Justiça. A locomotiva inglesa, fabricada em 1892, faz parte da história da cidade. Quando algum interessado percebeu, ela já estava no lombo do caminhão, pronta para ser levada para a cidade de Salto, aqui no interior de São Paulo também. E então foi preciso uma ação muito mais rápida, né? Foi necessário um pedido de antecipação de tutela para que o movimento parasse, né? Não havia tempo naquela ocasião para que se fizesse uma recomendação. Agora, como ainda não começaram a mexer na ponte, nós temos tempo para fazer isso de uma maneira mais calma, né? Ribeirão Preto tem uma dívida de gratidão muito grande com a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Toda essa força econômica, esse papel de pioneirismo que Ribeirão tem, essa liderança regional, deriva diretamente da instalação do complexo administrativo e de manutenção da Mogiana em Ribeirão Preto no final do século XIX.
Esse foi o grande fator que impulsionou o crescimento da cidade e o fortalecimento econômico da região. Então, preservar as poucas migalhas que sobraram desse passado grandioso que nós tivemos é um dever das atuais gerações. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O DENIT não se pronunciou até o fechamento desta edição.